A paz do Senhor, irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, iniciando mais uma aula bíblica, primeiro trimestre de 2024, onde estamos estudando o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo, onde o comentarista dessa lição é o pastor José Gonçalves. Lição de número 3, nós temos o título, o tema, a natureza da igreja. O texto em classe, a leitura em classe, se encontra em primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo número 12, versículos número 12 do versículo 12 até o versículo número 27. Então, primeira carta do apóstolo Paulo, capítulo número 12, versículo número 12 até o versículo número 27. Onde está inserido a leitura bíblica correspondente ao nosso tema, a natureza da igreja. Que a natureza da igreja, ela é divina e espiritual. A partir do versículo número 12, que assim nos diz a palavra de Deus. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Versículo 22. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esse honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Leitura em classe aí correspondente à natureza da igreja. Essa gloriosidade, quão gloriosa é a igreja de Cristo. O primeiro versículo da leitura em classe, que está no texto áureo, que faz parte do texto áureo, diz assim, ó, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. 1 Coríntios 12 e 12. Então, existem vários
membros, vários membros, e todos esses membros ligados a um corpo, cujo corpo pertence a um cabeça, que é Cristo Jesus. Então, esse corpo glorioso, que é a Igreja de Cristo aqui na Terra, a gente veremos nessa aula a sua natureza, as suas características, a sua funcionalidade, a sua utilidade, seu objetivo. Na verdade prática, diz assim, conhecendo a Igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela. Sem dúvida. Partiremos já para os tópicos da nossa lição bíblica. E no primeiro tópico nós temos a natureza da igreja na sua dimensão confessional, em relação à confissão. Então, a natureza da igreja na sua área confessional, no seu campo confessional, na dimensão da confissão. Primeiro subtópico nós temos fundamentados na palavra. Então, a igreja, subtópico número 1, fundamentados na palavra. A natureza da igreja na sua dimensão confessional, que é que confessa, ela é fundamentada na palavra. A igreja de Cristo, ela é fundamentada na palavra, subtópico número 1. O comentarista diz assim, uma igreja verdadeiramente bíblica é firmada na palavra de Deus. Uma igreja verdadeiramente bíblica, ela é firmada, sem sombra de dúvidas, na palavra de Deus. Sem sombra de dúvidas, uma igreja realmente bíblica, verdadeiramente bíblica, ela se fundamenta, ela se alicerça, ela está firmada na palavra. Firmada é que está realmente estabelecida, está consolidada na palavra. Uma igreja que não é verdadeiramente bíblica, ela não é fundamentada na palavra. Ela não é ligada na palavra. Ela pode ser ligada em outras coisas, mas a igreja verdadeiramente bíblica, a igreja de Cristo, que é verdadeiramente bíblica, ela é fundamentada, ela é alicerçada, ela é ligada na palavra. A palavra é esta, a palavra de Deus. Não é a palavra do homem, não é a palavra do líder, não é a palavra de A nem de B. É a palavra de Deus, a qual ela realmente está firmada. A igreja de Cristo está firmada nessa palavra, na palavra de Deus. Então, veremos aqui algumas noções em relação à igreja que verdadeiramente é bíblica e que verdadeiramente, sendo bíblica, é a igreja de Cristo. Então, no capítulo número 2 de Efésios, versículo número 20, está escrito assim, que edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra principal, é a principal pedra de esquina. Então, a igreja verdadeiramente bíblica, ela é fundamentada, ela é firmada nos fundamentos dos apóstolos, nos fundamentos dos profetas, da qual verdadeiramente Cristo é a principal pedra deste fundamento. Que a igreja está construída. Então, a igreja verdadeiramente bíblica, ela é fundamentada, ela é firmada, ela é construída, ela é firmada, ela é criada
na palavra de Deus. Uma igreja que não é criada pela palavra de Deus é uma aberração. Não é uma igreja saudável. O comentarista diz assim, ó, que uma igreja verdadeiramente bíblica é centrada em Jesus. A igreja de Cristo, ela é firmada na palavra de Deus. E essa palavra de Deus, a igreja de Cristo, ela realmente ela é centrada, ela está concentrada, ela está centrada, ela está focada em Jesus. Imagina uma igreja que é focada no líder. Imagina uma igreja que é focada numa imagem. Imagina uma igreja que é focada em um pregador ou em um cantor ou em um famoso, ou outras coisas mais. Mas a igreja verdadeiramente bíblica, a igreja de Cristo, ela é firmada, ela é centrada em Cristo, ela é firmada na palavra de Deus, ela é construída sobre a palavra de Deus e ela é centrada em Cristo Jesus, focada em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então ela é firmada, ela é centrada em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, uma igreja verdadeiramente bíblica é centrada em Jesus, ou seja, ela se alimenta da palavra de Deus. Ela é centrada na palavra de Deus, firmada na palavra de Deus. E se ela é firmada na palavra de Deus, ela é centrada em Jesus, ou seja, ela se alimenta realmente da palavra, se alimenta do Senhor Jesus, que é o pão vivo que desceu do céu, que alimenta o ser humano espiritualmente. Então, uma igreja verdadeiramente bíblica, ela é firmada na palavra, ela é, segundo lugar, ela é centrada em Jesus. Em terceiro, ela é fundamentada, repetindo novamente, ela é fundamentada nas escrituras sagradas, a palavra inspirada de Deus. Então, a igreja verdadeiramente bíblica, ela é fundamentada nas escrituras. Ela está baseada nas escrituras. Ela está centrada nas escrituras, focada nas escrituras, alimentada pelas escrituras, que é justamente a inspiração de Deus. É a palavra de Deus inspirada. 1 Coríntios, capítulo número 2, versículo 4 e versículo número 5, nos diz assim, ó, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Paulo falando aos Coríntios que a pregação dele era inspirada pelo Espírito Santo, era inspirada pela palavra de Deus. Não era de vãs filosofias humanas, não era de conversas de A ou de conversa de B que ele agora estava repassando para a igreja. Ele repassava para a igreja a inspiração divina, a palavra de Deus. Ele transferia para a igreja a inspiração divina dada pelo Espírito Santo de Deus, que justamente era o poder de Deus completamente transferido para a igreja. Então Paulo ele explica por que ele não pregava de uma outra forma, mas sim dessa forma. Porque ele não pregava coisas triviais, porque ele não pregava coisas secundárias, porque ele não pregava seu testemunho individual, porque ele não verdadeiramente contava histórias, ele contava a palavra de Deus, explicava a palavra de Deus, aplicava a palavra de Deus. Por quê? Versículo número 5, segundo 1 Coríntios, capítulo 2, 2 e 5 de 1 Coríntios, diz assim, ó, para que a vossa fé
não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Paulo está deixando claro para os coríntios. Sabe por que eu preguei para vocês, ó coríntios? Para que vocês não se fundamentassem nas minhas palavras. Sabe por que eu não preguei histórias, filosofias, conhecimentos gerais? O que aconteceu no jornal do dia, o que aconteceu ontem, o que aconteceu na minha... Sabe por quê? Eu não preguei isto para que vocês não se apoiassem nas minhas palavras. Nos meus intentos, nas minhas conjecturas, eu preguei a palavra de Deus para que vocês, ouvindo a palavra de Deus, vocês não se apoiassem nas minhas palavras, mas vocês se apoiassem na palavra de Deus. E vocês se apoiando na palavra de Deus, vocês estariam se apoiando no próprio poder de Deus. John MacArthur, ele diz que o poder e a autoridade não está nas nossas palavras, mas está na palavra de Deus que pregamos ou quando pregamos. Veja bem. Então vejamos que Paulo ele deixa aqui bem claro que uma igreja verdadeiramente bíblica se fundamenta nas escrituras sagradas, a palavra inspirada. Por quê e para quê? Porque para que não creia em mim, mas na palavra de Deus. No homem, mas na palavra de Deus. Por isso que Paulo pregava dessa seguinte forma. A seguir, o comentarista diz assim, uma observação. Ele diz que a heterodoxia, o desvio doutrinário e a apostasia vêm pelo distanciamento da palavra de Deus. Ele começa dizendo que uma igreja verdadeiramente bíblica, ela é firmada na palavra de Deus, com certeza, corretíssimo. Uma igreja verdadeiramente bíblica, ela é verdadeiramente centrada em Jesus. Tem Jesus como centro. Tem Jesus como o Senhor. Tem Jesus como verdadeiramente o dono dela. E ela está centrada em Jesus, apoiando-se nele. Então, a igreja verdadeiramente bíblica ela é fundamentada nas escrituras sagradas, a palavra inspirada. Quando assim acontece, então terá uma igreja forte e saudável, através das suas atitudes para com a palavra e para com o dono da palavra, o Senhor Jesus. Quando acontece ao contrário, é justamente o que o comentarista diz. A heterodoxia, ou seja, a oposição à palavra. Existe oposição à palavra pregada, a palavra ortodoxa, a palavra verdadeiramente, palavra de Deus. Existe uma oposição? Existe. Não era para existir, mas existe, infelizmente. Infelizmente. Então, a heterodoxia a palavra de Deus, a oposição à palavra de Deus, o desvio doutrinário, ou seja, ao invés de ser a palavra inspirada, ao invés de ser ensinada a palavra inspirada, ao invés de ser pregada a palavra inspirada, ao invés de ter o tempo prioritário da palavra inspirada, é substituído por palavras, por outras e outras e outras e mais coisas. Então, a heterodoxia, a oposição à palavra, o desvio doutrinário, ou seja, o desvio da doutrina, ou seja, a troca da doutrina da palavra de Deus por algo que agora está substituindo ela. E a apostasia, que é o abandono da fé, aquele que já não está mais em Deus,
abandonou a Deus, mesmo estando dentro de uma igreja. Então, a apostasia vem, tudo isso acontece, a heterodoxia, o desvio doutrinário e a apostasia só vem justamente por causa do distanciamento e abandono da palavra de Deus. Porque quando a palavra de Deus está verdadeiramente escanteada, quando a palavra de Deus verdadeiramente ela está sendo substituída por testemunhos e mais testemunhos, por propagandas e mais propagandas, anúncios e mais anúncios, coisas secundárias, não fundamentais, por louvores, cantarolas, por isso e por aquilo. Então, isso traz todo esse conjunto de negativos: heterodoxia, desvio doutrinário e apostasia. Ao invés da igreja ser saudável, ela verdadeiramente está doente. Está doente. Então, uma igreja verdadeiramente bíblica, ela é firmada na palavra. Firmada na palavra. Ela se firma na palavra. Ela não acredita no homem, ela acredita na palavra. Ela não acredita em A e B, ela acredita na palavra. Ela é centrada em Jesus. O foco dela é Jesus. Não é o homem, não é o líder. Não é A, não é B. Ela é focada em Jesus. E ela realmente ela não abre mão das sagradas escrituras. A palavra é inspirada de Deus. Paulo a Timóteo. Segunda carta, Paulo diz assim, para Timóteo um conselho. Timóteo, e que desde a tua meninice sabe das sagradas escrituras, que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Ou seja, Timóteo, não abra mão das sagradas escrituras, a palavra inspirada de Deus para a sua vida. Porque ela pode te fazer sábio para a salvação. É ela que vai te conduzir à salvação. Não abra mão dela. Nem deixe a igreja sem ela. Segundo subtópico. No segundo subtópico, nós temos aí habitada pelo Espírito. Então, a igreja na natureza, na sua dimensão confessional, ela tem essa característica inegociável. Ou seja, ela não troca, não negocia a palavra de Deus. Uma igreja verdadeiramente bíblica. Ela não abre mão da palavra de Deus. Subtópico número 2, habitada pelo Espírito. Na dimensão confessional, a natureza da igreja, na dimensão confessional, ela é habitada pelo Espírito. Espírito Santo. O comentarista diz assim, a igreja é habitada pelo Espírito. Espírito Santo. Ela é dirigida pelo Espírito Santo. E capacitada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é a força matriz da igreja. É a força máxima da igreja. Então, a igreja habitada pelo Espírito Santo, ela é dirigida. Se ela é habitada pelo Espírito Santo, ela é dirigida pelo Espírito Santo. A igreja não é dirigida pelo pastor. Não. A igreja é dirigida pelo Espírito Santo. Lógico. Deus escolheu os pastores para estarem à frente desse rebanho, que é a igreja de Cristo.
E ele precisa estar realmente cheio deste Espírito Santo, para que o Espírito Santo dirija ele e ele dirija a igreja. Caso contrário, vai acontecer negativos. Então a igreja habitada pelo Espírito Santo, ela é dirigida pelo Espírito Santo. Então quem dirige a igreja é o Espírito Santo. Não é o pastor, nem a sua esposa, nem as lideranças regionais e aí por diante. Não, é o Espírito Santo quem dirige a igreja. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem dirige um culto. E deve dirigir o culto. Não é o dirigente. Quando não é o Espírito Santo, aí acontecem os negativos. Os dirigentes fazem o que querem. Podem até alegar que é o Espírito Santo quem está dirigindo a fazer isto ou aquilo. Mas é pura mentira. Porém, existem dirigentes que é pelo Espírito Santo. E se percebe realmente o teor, o clima, se percebe realmente o derramar de Deus. Então a igreja habitada pelo Espírito Santo, ela é dirigida pelo Espírito Santo e capacitada por ele, qualificada por ele. Porque o Espírito Santo, ele realmente faz como ele quer, do jeito que ele quer. E pelo Espírito Santo, habitado pelo Espírito Santo, então a liberdade é tremenda para que Deus possa operar. Através, especialmente, vou ficar só neste ponto, através, especialmente, da palavra. Então a igreja habitada pelo Espírito Santo, ela tem essa especialidade exclusiva de atuar por meio da palavra, porque é a palavra que vai trazer toda essa potência de Deus a manifestar no meio do seu povo. Então, o Espírito Santo é a força matriz da igreja, é a força máxima. É a força máxima da igreja. Então, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, está escrito assim: ora, o Senhor é Espírito. O Senhor quem? Deus. Ele é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Se o Espírito de Deus, pergunta, habita entre nós, aonde está a liberdade? Liberdade para pular? Não. Liberdade para contar visagem, testemunhos, muitas vezes falsos? Não. Liberdade para a pregação prioritária máxima da palavra de Deus. Liberdade para verdadeiramente Deus operar através de uma ação que o inimigo está operando no meio do rebanho. Então, a liberdade do Espírito é para que verdadeiramente expulse aquela ação maligna de entre nós. Não deixar permear a malignidade no seio da igreja. Então, habitada pelo Espírito Santo é a principal característica. Porque o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é quem abre o coração do pecador para verdadeiramente o pecador aceitar a mensagem da palavra, que a palavra vai gerar fé nele, e o Espírito Santo se encarregando de agora levá-lo a ele verdadeiramente e confessar a Cristo como suficiente, exclusivo, Salvador de sua vida. Então, na dimensão confessional, é fundamentada na palavra, é habitada pelo Espírito Santo, dominada pelo Espírito Santo,
Efésios 5:18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, seja dominado pelo Espírito Santo. Na dimensão confessional, a natureza da igreja, ela, além de fundamentada na palavra e habitada pelo Espírito, ela é verdadeiramente uma igreja realmente saudável. Em terceiro ponto, subtópico, quem faz parte da igreja, na dimensão confessional, quem faz parte da igreja anda no Espírito. Anda, se move no Espírito, age no Espírito, atua no Espírito. Quem faz parte desta igreja verdadeiramente, genuinamente bíblica, centrada e focada em Cristo Jesus, fundamentada nas Sagradas Escrituras, a palavra inspirada de Deus, então ela realmente, essa pessoa, quem faz parte, essa pessoa que faz parte desta igreja de Cristo gloriosa, anda no Espírito. Quem anda no Espírito não pisa nas trevas. Quem anda no Espírito não se suja na lama. Quem anda no Espírito não vive na carne. Não vive no pecado. Quem anda no Espírito não é uma vergonha para o Evangelho. E nem tem vergonha do Evangelho. Quem anda no Espírito, verdadeiramente, tem uma vida nova. Quem faz parte da igreja anda no Espírito, ou seja, é verdadeiramente convertido ou convertida a Deus. Quem faz parte da igreja de Cristo não anda nos vícios. Não anda na mentira. Quem faz parte da igreja de Cristo não anda na superstição. Não anda na idolatria. Anda na palavra. Focado em Jesus. Inspirado pela palavra de Deus. Inspirado pela palavra de Deus. Não é inspirado pelo que A disse, B disse, filósofo tal, teólogo tal. É inspirado pela palavra. É inspirado pela palavra. E a palavra inspira ele. Ele é inspirado pela palavra, ou seja, quando vai falar, fala a Bíblia. Quando vai pregar, prega a Bíblia. Quando vai testemunhar, testemunha a Bíblia, palavra de Deus. Então é inspirado pela palavra. E a palavra inspira ele. Ou seja, ele tem desejo pela palavra. Ele ama a palavra. Ele tem prazer pela palavra. Ele gosta da palavra. Salmo 1, versículo número 3. Ele tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Salmo 119, versículo 97. Ó quanto amo a tua lei. É a minha meditação durante todo o dia. É inspirado pela palavra e a palavra de Deus inspira ele. Quem faz parte da igreja anda no Espírito. Então a igreja, a sua natureza é de dimensão confessional, ou seja, fundamentada na palavra, habitada pelo Espírito e anda no Espírito. Certo? Tópico número 2. No tópico número 2, só fechando o tópico
Vamos para o tópico número 2 mesmo, para não gastar mais tempo. Então, a natureza da igreja, tópico número 2, nas suas dimensões local e confessional. E universal, perdão. Aí, a natureza da igreja agora, tópico número 2, na sua dimensão local e universal. O comentarista começa dizendo aqui que a igreja na dimensão, biblicamente podemos falar da igreja em relação à sua dimensão espacial, isto é, em relação ao local ou ao espaço geográfico. Então, quando falamos da natureza local e universal da igreja, então, primeiro subtópico, local e universal. Então, local se relaciona ao ponto geográfico, se relaciona ao lugar realmente que está ali, aglomerado, aquele grupo, conjunto de pessoas. Então, ela pode ser vista e sentida no sentido local, no sentido geográfico. Ela pode ser vista e sentida. Ou seja, está lá na congregação, está lá a congregação. Então, ali está o quê? No sentido geográfico, a igreja no sentido geográfico, a igreja no sentido local, a igreja no sentido de ser visto e sentido através das pessoas. Então, nesse aspecto, a igreja existe localmente. Então, a igreja local faz parte da igreja universal, que ali está parcialmente localizada através daquela parcela, daquela amostra, daquela porcentagem, daquele grupo que ali está cultuando, adorando, servindo localmente, que ao mesmo tempo faz parte da igreja universal. Os que são realmente fundamentados na palavra, habitados pelo Espírito Santo e andam no Espírito. Então, a igreja de Deus, Paulo, em algumas oportunidades, ele se refere aos 1 Coríntios, capítulo 12, ele fala a igreja de Deus que está em Corinto. Quando ele vai mandar a carta, ele diz a igreja de Deus que está em Corinto. Ou seja, localmente, Paulo está dizendo, a igreja universal que está localmente na cidade de Corinto. Aos mensageiros dispersos no Ponto, Galáxia, Capadócia, Ásia e Bitínia. 1 Pedro 1 e 1. Pedro também na mesma situação. Aos estrangeiros dispersos no Ponto, se referindo aqui ao local, né? A igreja local. Então, nesses textos, vemos as escrituras se referindo à eclesia, a comunidade dos crentes situada em diferentes locais. Então, em diferentes locais está lá a igreja no seu sentido, no seu sentido local. No seu sentido local. Então, e no sentido universal, é porque nem todos quanto estão ali são da Igreja Universal. A Igreja de Cristo, verdadeiramente, que está espalhada pelos 4 cantos da terra. Então, no sentido local, está lá. Vamos supor 500 pessoas. Está lá 500 pessoas no sentido local, na dimensão local. Porém, aquelas 500, se todos os 500 não forem convertidos realmente, conforme a palavra diz, então esses 500 daquele sentido geográfico local não é realmente exatamente todos os membros da Igreja de Cristo, mas sim todos os membros da igreja local. Então vejamos aí. As particularidades das igrejas locais. Então, as igrejas locais, elas têm as suas particularidades.
Que particularidades são essas? As particularidades das igrejas locais são que os problemas encontrados em uma não eram necessariamente os mesmos das outras. De igual modo as virtudes. Ou seja, os defeitos que uma igreja tinha não eram os mesmos defeitos que as outras tinham. Do mesmo modo, as boas qualidades que uma igreja tinha, outras não tinham. Porém, existem essas particularidades das igrejas locais. Ou seja, as igrejas locais têm essas particularidades, têm essas diferenças. Por exemplo, a igreja que estava em Filipos, Paulo aos Filipenses, ele trata sobre Evódia e Síntique, que eram duas mulheres que viviam em conflitos, em contendas. E Paulo, falando aos Filipos, aos filipenses, ele pede que verdadeiramente ajudem essas mulheres. Porque essas mulheres verdadeiramente ajudaram ele na obra missionária dele. Claro que ele exorta elas, claro que ele adverte elas, claro que ele realmente tenta sanar essa situação. Então, o problema que em Filipos encontrava-se, que era realmente a contenda entre essas duas servas de Deus, que não se davam bem uma com a outra. Porém, contribuiu muito no Evangelho, na cooperação do trabalho missionário do apóstolo Paulo. Então, as particularidades das igrejas são assim, umas diferentes das outras. Enquanto uma tem um problema, a outra não tem. Enquanto uma tem uma virtude, aquela não tem. Então, vice-versa. Mas tem essas particularidades, essas diferenças. Vejamos, então, ao contrário de Filipos, nós temos os Tessalônicos. No capítulo número 3, versículo 10 ao 12, nós encontramos o quê? Paulo ele exorta as pessoas a trabalharem, se esforçarem, suarem com as suas próprias mãos para poderem comer do suor do seu rosto, como Deus disse lá no primeiro livro da Bíblia, para o próprio Adão, o primeiro habitante da terra. Então, vejamos. Então, os Tessalônicos ouviram as pregações de Paulo, os sermões de Paulo, nesse sentido, de não dar lugar à preguiça. Até porque Deus não aceita preguiçoso. A Bíblia, 6:6 de Provérbios, vai dizer, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Ou seja, vai trabalhar. Vai procurar sustentar a ti mesmo e aos teus. Então, nos Tessalônicos tinha esse problema. Esse problema era que existiam pessoas lá, conforme a gente podemos ver, capítulo 3, versículo 12, de 2 Tessalonicenses, diz, porque quando ainda estava convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Paulo advertindo aos Tessalônicos. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Então, Paulo tinha já aconselhado, admoestado, Paulo já tinha exortado a trabalhar. E agora existia, entre os Tessalônicos, alguns que andavam desordenadamente, não trabalhando, não querendo trabalhar pelo pão de cada dia, trabalhar pela sua dignidade, não querendo trabalhar e fazendo, além de tudo, coisas vãs, coisas inúteis, coisas que não glorificavam a Deus, mas que comprometia ao seio da igreja. Aí Paulo diz,
no versículo número 12. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando, eles não querem trabalhar, então que não coma também. Que trabalhando eles, com sossego, comam o seu próprio pão. Não deem, Paulo está dizendo aqui, não deem a ele. Que eles se esforcem, que eles trabalhem para se sustentar. Cristão que não quer trabalhar para se sustentar, cristão que não soa para se manter ou manter a sua casa, etc., tem que suar. Esse suar aqui é em todos os sentidos. É em todos os sentidos. É trabalhar braçalmente, mas é trabalhar espiritualmente. Trabalhar pelo reino. Né? Exige-se que o pregador trabalhe para poder pregar. Ou seja, faça o seu sermão, estude a palavra de Deus para não alimentar o povo com qualquer coisa, como Paulo disse. Eu transmito a vocês não palavras vãs, de filosofias humanas, de sabedoria humana, mas transmito a vocês a palavra de Deus para vocês se apoiarem nela, que é o próprio poder de Deus. E assim os doutrinadores, ensinadores, etc. Então, é preciso trabalhar. Se quer ter e ser mantido, é preciso trabalhar. Porque Deus não admite. Deus ele não tolera aos que negligenciam o trabalho, fazendo de qualquer forma. Então, nós temos aí as particularidades das igrejas locais. Como vimos aí o exemplo de Filipos, as duas irmãs intrigueiras, como também vimos os tessalônicos. Um problema diferente, que era os que não queriam trabalhar, mas também queriam comer e desfrutar, né? Às custas dos outros. Então, um método, no sentido de igrejas e particularidades no sentido local, então, o método que funciona em determinada igreja pode ser inadequado em outra. Aqui é no sentido que existem os pastores que querem e andam por igreja, sai de igreja, vai para outra igreja, no sentido de ser transferido, e agora aquele método vai levando por onde vai passando, mas não dá certo. Não dá certo. Não dá certo. Porque o que funciona numa é inadequado para outra, como diz aqui o próprio comentarista. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Então, é preciso, agora o método que dá certo numa e dá certo noutra é palavra de Deus. Palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus. Aí dá certo. Mas, infelizmente, não querem a palavra de Deus como prioridade. Querem inventar projetos que não é biblicamente a palavra de Deus. Campanhas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. É só fazer o povo me ligar. Aí o povo se apoia em campanhas. Se apoia em entretenimento. Se apoia em coisas que não produzem firmeza espiritual. Em festas e mais festas. Subtópico número 3. Universal e invisível. Universal, a igreja, a sua natureza, a igreja de Cristo, a sua natureza universal e invisível. Universal é porque ela é composta de todos que estão espalhados pelos países afora, os 4 cantos de uma outra extremidade deste planeta. Então é universal, nesse sentido.
E mesmo sendo um brasileiro, por exemplo, e um japonês, mas se estão em Cristo, então fazem parte da mesma igreja, a Igreja Universal, a Igreja de Cristo, que é composta de todos estes, independente de cor, raça, língua, independente de nacionalidade. Ela é composta de todos que verdadeiramente vieram a Cristo. Então, universal e invisível. Invisível porque não se percebe, não se vê a proporção que é a igreja invisível, porque ela é formada. Capítulo 12 de Hebreus, versículo número 23, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Ou seja, ela é formada pelos primeiros habitantes da terra, até que já partiram deste mundo para o outro. Um Abel, por exemplo, um Noé, um Adão, uma Eva, um Salomão, pessoas que já partiram, como também com pessoas presentes ainda vivos, em pleno século XXI. Então a igreja é formada, a igreja universal e invisível é formada por pessoas que já passaram por essa terra e estão nessa terra, que se converteram verdadeiramente a Cristo. Então estes fazem parte da igreja universal e invisível. Universal e invisível. O comentarista ele diz assim a igreja universal e invisível é formada por todos os cristãos regenerados, ou seja, que nasceram de novo, aceitaram a Cristo, conforme João capítulo 3, versículo 3 e 5, quando Jesus diz para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo, Nicodemos, e não se admire, necessário vos é nascer de novo, se você quiser ver o reino de Deus. Então, é formada por todos os cristãos regenerados que estão em todos os lugares, ou seja, espalhados por este mundo afora, que estão em todos os lugares e por aqueles que já estão também na glória, ou seja, que já partiram deste mundo para outro. Já partiram deste mundo para outro. Vou dar um exemplo. Aquele homem que ao lado de Jesus lá na cruz se arrepende e confessa a Jesus, Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Pronto. Ele faz parte dessa igreja universal e invisível. Mesmo tendo partido para a glória. Mesmo não estando mais ainda neste mundo. Então, a igreja universal e invisível, ela não se limita somente à dimensão terrena, ou seja, local. Ela não se limita só à dimensão local. Não. A igreja local, ela pode até contabilizar os membros e até congregados. Seja qual for a denominação. Mas a igreja universal e invisível, ela é incontável. Ela é incalculável. Assim como não se conta as estrelas e como também não se conta os grãos de areia que estão na praia do mar. Assim a igreja universal e invisível, a igreja de Cristo. Então aqui é importante, nesse sentido aqui da igreja universal e dimensional, no sentido universal e invisível, aqui é importante se diferenciar a igreja de denominação, ou seja, a igreja, numa cidade, por exemplo, pode haver várias denominações, contudo, somente há uma igreja. Ou seja, numa cidade pode ter várias denominações, porém, só uma igreja, a Igreja de Cristo. Pode ter várias denominações, centenas de denominações numa cidade ou num bairro. Porém, só há uma igreja. A Igreja de Cristo é só uma, não é várias. Então, essas várias denominações
elas farão parte da composição, ela é o que compõe a Igreja de Cristo. Por quê? Porque a Igreja de Cristo é formada por aqueles que aceitaram a Cristo, se converteram, foram regenerados, salvos. Então, as denominações diferencia da Igreja de Cristo. Porque a Igreja de Cristo é formada por todos os fiéis e santos em Cristo Jesus, no nosso Deus. As denominações são formadas por pessoas. Muitas vezes ainda nos vícios. Então, essa pessoa não é parte, não faz parte da Igreja de Cristo. Faz parte da igreja denominacional. Faz parte da denominação. E não da igreja universal e invisível, que é a Igreja de Cristo. Então, a igreja é divina. As denominações são humanas. As denominações podem ser temporárias. A Igreja de Cristo, não. Ela é eterna. As denominações podem desaparecer, podem fechar, podem ser destruídas, mas a Igreja de Cristo, ela é indestrutível. Jesus disse em Mateus 16:18 que as portas do inferno não hão de vencê-la, não hão de prevalecer contra ela. Convém dizer que nem todo grupo que se diz cristão pode ser visto como fazendo parte da igreja cristã, ou seja, da igreja de Cristo, ou uma igreja genuinamente bíblica. Há grupos que se autodenominam igrejas, contudo, são sinagogas de Satanás, como Jesus falou para uma igreja denominacional, que seriam eles sinagoga, ajuntamento, aglomeração de Satanás, não dele. Então, o que faz com que uma igreja ou denominação seja cristã é isto: é a sua fidelidade a Cristo, ou seja, fundamentada em Cristo, centrada em Cristo, e as Sagradas Escrituras. O que faz uma igreja realmente ser considerada cristã ou igreja de Cristo é a fidelidade dela para com a palavra de Deus e para com o Cristo desta palavra. Tópico número 3 e último. A igreja na sua dimensão comunitária. Então, a igreja, ela é na sua dimensão comunitária, comunidade, ela é uma igreja, subtópico número 1, ela é uma igreja una. Ela não é uma igreja dividida. Ela é uma igreja una, unida. Ela é uma igreja com o mesmo propósito, não com propósitos aleatórios e diferentes do que norteiam a palavra de Deus para nós. Então Jesus disse que nenhum reino dividido subsistirá. Jesus disse que nenhuma igreja dividida, nenhum reino dividido, se ele for dividido, ele não subsistirá. 12:25 de Mateus diz assim: Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma será destruída.
não subsistirá. Então não pode uma igreja ser dividida. A igreja tem que ser uma, tem que ser unida, tem que ser única. Paulo aos Coríntios, me foge agora a referência, mas você pode conferir conforme o que eu vou transmitir. Paulo vai dizer: está Cristo dividido? Para a igreja ter diversos grupos? Para uns dizer eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de. Está Cristo dividido? Não, Cristo não está dividido. Cristo é único. Então a igreja não pode estar dividida. O comentarista ele faz essa observação que é de grande importância para mim, para você, para nós. Ele diz que o diabo não consegue contra a igreja por meio da perseguição. Ele consegue por meio da divisão. Então, uma das formas do diabo conseguir desvirtuar a igreja é a divisão. É a divisão. Que Paulo refutou em Coríntios, dizendo que Cristo não está dividido. Ou seja, a igreja não pode estar dividida. Porém, você pode perguntar, há divisão na igreja? A igreja está dividida? A igreja é una? Não, a igreja aqui é una. Será? O comentarista ele não fala isso aqui à toa. E você sabe muito bem que isso é uma realidade. Você sabe muito bem que isto é uma veracidade que permeia as igrejas e perdura nas igrejas. Olha só, o comentarista diz aqui, ó, de maneira bem explícita. Devemos evitar a todo custo o partidarismo, as preferências e os exclusivismos, se quisermos preservar a unidade da igreja local. Ele deixa bem claro aqui, devemos evitar o partidarismo. Partidarismo eu sou desse partido, como estava lá em Corinto essa briga. Existe partidarismo? Existe. Muitos líderes, pastores vão dizer que não, mas existe partidarismo dentro da igreja. E muitas vezes são eles próprios. Muitas vezes, não é sempre. Partidarismo. Um pastor de igreja, líder de igreja, ele não pode permitir o partidarismo. Partidarismo é realmente ser por A ou por B. Isso não pode acontecer, porque quando acontece, as tragédias acontecem. As tragédias acontecem. Então, o partidarismo, não pode haver partidarismo. Evite o partidarismo. Segunda classificação que ele faz aqui, evite as preferências. As preferências. Não pode dar preferência a um pregador, por exemplo, dá preferência e declara preferência. Faz apologia à preferência. Não pode. Não pode haver preferência. Por quê? Porque verdadeiramente isso é prejudicial. Veja só, por exemplo, Jacó deu preferência a José, no sentido filial, no sentido familiar. E gerou aquela questão toda lá que todo mundo sabe. Gênesis capítulo 37. Então não pode haver preferência. Um professor não pode dar preferência a um aluno. Não pode.
ele tem que ser imparcial, ainda que ele simpatize, ainda que ele queira, ainda que ele goste, ainda que dentro dele ele já viu como predileto. Mas ele não pode manifestar de maneira alguma preferência. Então a igreja não pode ter. A igreja tem que evitar o partidarismo e tem que evitar as preferências. Tudo bem, só bota pregador A para pregar, tudo bem. Se é pregador A, realmente um pregador de excelência. Se é realmente um pregador que prega realmente a palavra inspirada de Deus. Se é um pregador que realmente fala a palavra de Deus como que tivesse em punho uma espada de 2 gumes, cortando para lá e para cá. Atingindo a nave, mas atingindo também o púlpito. Tudo bem. Mas você sabe, nós sabemos que não é por este motivo. Terceiro ponto, o comentarista faz um frisamento aqui, é que deve evitar a todo custo, custe o que custar, o partidarismo, custe o que custar, evite o partidarismo, custe o que custar, evite as preferências, custe o que custar, evite os exclusivismos. A igreja vê, a congregação vê, o povo vê. Toda esta cena acontecendo. O comentarista diz: custe o que custar, evite o partidarismo, as preferências, os exclusivismos. Ele diz: essa observação aqui é ímpar, é ímpar. Se quisermos preservar a unidade da igreja local. Se quiser deixar a igreja local unida, evite as preferências, exclusivismos e verdadeiramente partidarismo. Evite. Se quiser preservar a unidade da igreja local. Se não quiser, pode dar preferências, exclusivismos, partidarismos, aí a igreja local não vai ter unidade. Não terá unidade. Não terá. A saúde da igreja está comprometida. Comprometida. Efésios, capítulo número 3. Efésios, capítulo número 4, perdão, versículo número 3, está escrito assim, ó: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A igreja deve guardar a unidade do Espírito, ou seja, a atuação do Espírito, que resulta em um vínculo da paz. Caso contrário, divisão. Negativos. Segundo subtópico, unidade da igreja. O que significa a unidade da igreja? Significa a igreja unida, com o mesmo propósito, objetivo e finalidade. Paulo diz aos Filipenses 2:2, completai o meu gozo. Completa a minha alegria, Filipos, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Procurem ter
a mesma visão, procure ter o mesmo sentimento. Versículo 5 do capítulo 2 aqui de Filipenses, Paulo diz, que houve em Cristo Jesus, procure. Completa a minha alegria, sintam isto. Então, igreja, em sua forma coletiva, conjunto, formação de pessoas, com um grupo de pessoas, em sua forma coletiva, deve zelar pela unidade. E como é que se zela pela unidade? Falamos no subtópico anterior, evitando partidarismo, exclusivismo e preferências. E da mesma forma, cada crente deve buscar o mesmo. Deve buscar isso, essa unidade. Então, quando a igreja está unida, em unidade, então a igreja trabalha pelo mesmo propósito, pelo mesmo alvo. O alvo de não deixar a palavra de Deus ser abandonada dos púlpitos. O alvo de não deixar verdadeiramente a palavra de Deus ser substituída por outras coisas. De não deixar o culto perder a sua essência. Então a igreja está nesse propósito. A igreja unida está nesse propósito. Então, isso vai acontecer para que a unidade continue. Ao contrário, aí deixa virar bagunça, virar baderna. Jesus ele não deixa isto. Não deixou e nem deixa isto. Quando assim acontece, ele sai fora da igreja. Então a igreja local ela tem que ter unidade. Subtópico número 3, diversidade na unidade. Diversidade na unidade. Na diversidade da unidade, é que a igreja unida, una, tem a diversidade, assim como o corpo tem a diversidade de membros. Mas, cada um ajudando ao outro, auxiliando ao outro. A mão auxilia o corpo em todos os sentidos. A mão pode ir na cabeça, a mão pode ir nos olhos, pode ir em qualquer área do corpo, facilmente. Do contrário, o pé. Porém, essa diversidade em unidade se tornam realmente utilitária a diversidade. Existe um pregador que prega de uma forma, de um jeito, outro já de uma outra forma, de outro jeito, porém, um diverge do outro. Porém, em unidade. Em unidade por quê? Porque todos, ambos, pregam a palavra. Então, se pregam a palavra com o mesmo sentido da palavra em sua etiologia ou etimologia, origem, a qual é realmente a semântica, de acordo com a palavra a qual verdadeiramente o sentido foi colocado pelo escritor, o sentido real que ele quer transmitir, então, tanto um como o outro. Apesar de, por exemplo, um pregador pode citar referências estilo metralhadora, como se diz, né? Atirando, citando referências. Outros podem não citar as referências, mas ao mesmo tempo, não citando as referências, mas citando a palavra. Não dizendo onde está no livro tal, capítulo tal, e assim diz a palavra. Mas dizendo a palavra, e quem tem conhecimento vai saber por onde ele vai passando. Porém, é a palavra. Então, a diversidade na unidade são várias.
Porém, um depende do outro. Todos têm necessidade um do outro, assim como os membros do corpo, todos têm sua importância no corpo. Assim é a unidade, a diversidade na unidade. Os diferentes membros da igreja na unidade, na igreja, no organismo vivo, o corpo de Cristo. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. A você e sua casa, poderosamente, com ricas bênçãos do céu. Aqui agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Visite a igreja, procure ouvir a palavra. Se não aceitou a Cristo, aceite o quanto antes e comece a fazer parte dessa igreja universal e invisível, de natureza realmente maravilhosa. Deus abençoe a todos.